Boa noite, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor para todos, em nome do Senhor Jesus. Eu convido os irmãos para nós agora meditar na palavra de Deus, porque nesse momento eu quero falar de fé, eu quero falar de decisão, de uma mulher que ela estava em aflição, em grande aperto, não só por causa dela, mas por causa de todo o seu povo. Se trata de Esther, quando muitos já conhecem a história de Esther. Então aqui eu quero estar meditando com vocês no livro, ou melhor, no capítulo 4, no verso 16, que diz assim: vai ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Eu quero dizer para você o que é a pessoa que confia em Deus. Qual a atitude de uma pessoa, de um homem, de uma mulher que realmente adquire fé em Deus, adquire confiança em Deus, ainda que a circunstância que cerca esta pessoa parece não ter solução, parece não ter recurso, mas aqui nós vemos que aqui nesse verso, depois que estava uma grande traição formada contra o povo judeu que estava em Suzã, porque nós vemos aqui que Esther foi uma moça muito linda, abençoada, formosa, mas que ela não tinha nem pai nem tinha mãe, e o seu primo chamado Mardoqueu, tanto faz Mardoqueu quanto Mardocai também, Mordecai, melhor dizendo. Então ele pegou ela e criou aquela moça, e ela tornou uma moça muito formosa, muito linda, e eles foram para a cidade de Suzã, que é a capital da Pérsia, e ali o próprio, o seu primo Mardoqueu orientou ela que não era para ela revelar para ninguém que ela era judia. E ela manteve o conselho do seu primo, ela manteve o conselho dele e nunca abriu a boca para revelar aquele segredo para ninguém. E até então nós sabemos aqui, para quem conhece a história, houve um homem chamado Amã, que ele era grande ali no palácio do rei. Então ele perseguia o povo de Deus, e ele conseguiu adquirir do rei um decreto para matar todos os judeus. E porque Amã odiava Mardoqueu, porque todos os homens daquela cidade ali reverenciavam a Amã, e Amã tinha ódio de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se rendia, ele adorava só o único Deus verdadeiro, que o crente verdadeiro é aquele que não adora deuses nenhum além do Deus Todo-Poderoso. Então aí ele conseguiu um decreto com o rei que mataria todos os judeus que ali moravam. Então Mardoqueu ficou sabendo daquela astúcia, daquela traição contra o povo de Deus, e Mardoqueu entrou em jejum e oração e pano de saco e cinza para que Deus quebrasse aquela maldição contra o povo. E aquilo chegou, o estado de Mardoqueu de humilhação chegou até os ouvidos da rainha Esther. Então ela se preocupou com aquilo, angustiou com aquela situação, e ela então mandou dizer para todo o povo judeu que entrasse em jejum por 3 dias, que ela também ia entrar em jejum com as suas moças,
durante 3 dias sem comer e sem beber, para que Deus mudasse aquela história, porque a Deus não há nada que Deus não pode fazer. Então ela resolveu, mesmo ela sabendo da lei, que era proibido qualquer pessoa entrar na presença do rei sem consentimento dele, só depois que levantasse o cetro que podia qualquer pessoa penetrar na presença do rei. Mas ela, pela fé, ela lutou, ela entrou em consagração e pôs todo o povo para consagrar. Eu quero chamar a atenção de você que me ouve agora, o quanto vale uma mulher corajosa, uma mulher que não tem medo da circunstância, uma mulher que enfrenta, mulher valente, mulher de fé, corajosa, que enfrenta o adversário. E ela enfrentou, ela colocou todos para jejuar em favor dela, que ela iria entrar na presença do rei. E assim, depois de 3 dias de jejum e oração, quando ela diz aqui, se eu perecer, pereci, ela estava tão decidida, ainda que ela viesse morrer, porque quem entrava na presença do rei, se a permissão dele, morria. E ela disse, ainda que eu pereço, ela não estava preocupada com isso, ela queria tão somente defender o teu povo. É o que nós, como cristãos, nos dias de hoje, devemos defender a nossa nação espiritual, devemos defender a família de Deus, devemos defender a nossa família. Isso depende de um preço que nós devemos pagar. Ela pagou o preço do jejum de 3 dias, e todo o povo pagou o preço, e no nome de Jesus Cristo ela conseguiu. Não vou dizer, naquela época Jesus ainda não tinha vindo, né? Mas ela confiou no Deus dos exércitos e ela venceu. Ela venceu aquela batalha. Já estava decretado o dia da matança, de matar todos os judeus. Só que o quadro foi virado, irmão, porque Deus não tem nada que Ele não pode mudar. Ela buscou o Deus que é mais poderoso do que o rei Artaxerxes, que era o esposo dela. Então ela buscou em Deus, que não há nada que Deus não pode resolver. E no dia da mortandade, que era para o povo de Suzã, né, vai matar os judeus, foi o contrário. Eles foram todos mortos, porque Deus mudou o quadro. E assim Deus vai trabalhar na sua vida. Quem sabe você está passando por um momento de traição. Quem sabe você já chegou ao seu conhecimento que o inimigo já tramou uma cilada contra a sua vida. Mas você tem que crer e confiar. Entre em jejum, entre em oração, consagração, porque Deus vai mudar essa história. Todos que levantam contra o servo de Deus caíram e continua caindo até nos dias de hoje. E vai cair. Porque aquele Amã que fez toda essa, ou melhor, que projetou toda essa tragédia contra o povo de Deus, ele mandou até mesmo fazer uma forca para Mardoqueu. Mas sabe quem foi enforcado nela? Foi ele. Porque todo mundo que levanta arma uma cova para o servo de Deus cair, é ele que cai nela. E por isso você confia em Deus. Se você está sendo aí atacada, afrontada pelos seus inimigos, confia que Deus está contigo. Ele vai mudar essa história, Ele vai mudar esse quadro, e a vitória é sua pelo sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, crê somente e verás a glória de Deus. Que Deus em Cristo te abençoa com toda sorte de bênção, em nome de Jesus.